minha terapia, gente, no tratamento do insuficiente renal agudo, é uma terapia de suporte e eu preciso de tempo para que a recuperação ocorra. O renal, gente, é tempo. É tempo de internação, é tempo de cuidado intensivo. A fluidoterapia, né, para poder estabelecer uma perfusão renal é essencial. Então, o animal chegou, não é para lavar o rim, não, tá? Eu ouço muito isso. Pelo amor de Deus, não tem essa história de que eu vou colocar na fluido que eu vou lavar o rim. Não, ninguém vai lavar nada, tá? A hiperidratação, ela é maléfica também, tá? Então, assim, se tacar o fluido no animal achando que tá arrasando, não tá arrasando, não. Você tá sobrecarregando aqueles outros néfrons. Então, não, a hidratação, se ela tem um cálculo, é para ser seguido. Esse cálculo de fluidoterapia é, logicamente, de acordo com a apresentação clínica. O animal desidratado, eu vou fazer uma fluidoterapia primeiro de reposição e depois de manutenção. E aí eu vou vendo como que tá. Animais mais novos com IRA, minha taxa de fluido é um pouquinho maior. Animais mais velhos com IRA, minha taxa de fluido é um pouquinho menor, porque eu não posso sobrecarregar muito esse coração, esse pulmão desse animal mais idoso. Então, eu não posso hiperidratar. Se eu hiperidratar, eu também posso causar um edema pulmonar. Então, olha que tanto de coisa que a gente precisa saber, tá? Não é uma regrinha, mas a gente tem uma faixa terapêutica que é muito bem determinada para que a gente possa seguir. Então, nada de lavar rim, por favor. O objetivo da fluidoterapia é aumentar a perfusão renal, então, a gente vai tirar, logicamente, o fator primário e aumentar essa perfusão renal, então, aumentar essa pressão do animal, que às vezes está com uma pressão baixa, por algum motivo, a gente entra ali. O débito urinário, ele deve ser mensurado. O que é débito urinário? Eu nunca nem ouvi falar disso. O débito urinário é a quantidade de urina que aquele animal produz por hora e por quilo de peso dele, tá? Então, o que eu faço? Eu sondo esses animais, então eu deixo eles sondados, porque aí eu tenho um controle da quantidade de urina. Eu esvazio a bexiga deles e em 4 horas eu vou medir quanto de urina esse animal produziu. Então, eu monto o circuito bonitinho, né? Da bolsa coletora de urina ligada a uma sonda. E aí, no fim de 4 horas de fluidoterapia, tudo certo, eu vou ver quantos ml nós temos ali. E tem que dar em numa faixa de 2 ml por quilo por hora do peso corporal desse animal. Se der menos, opa, o rim está começando a falhar. Então, ele pode entrar em oligúria e anúria. A anúria é a fase final mesmo do doente renal, aquela fase que dificilmente nós conseguimos reverter. E é muito triste quando a gente vê que uma bexiga não está produzindo urina. O tratamento específico para cada causa. Então, se for, por exemplo, uma leptospirose, eu vou proteger este rim através da fluidoterapia, né? Mas eu também tenho que fazer o tratamento específico para a leptospirose, com ampicilina, esse animal vai estar vomitando, então eu vou ter que dar protetores de mucosa, antieméticos, então todo o tratamento da causa base. E o controle de danos, né? Que muitas vezes é isso que acontece. Na IRA, nós não costumamos ter uma causa renal primária e sim secundária, e por conta disso eu preciso controlar os danos renais, tratando sempre a causa base. Quando o animal ele entra em oligúria, que é a produção baixa de urina, e anúria, que é a ausência total de produção urinária, juntamente ou não junto, mas também pode apresentar hipercalemia, azotemia severa, então composto nitrogenado extremamente alto, acidose metabólica junto. Este animal e outra comorbidade, por exemplo, além do problema renal, ele é diabético, nós combinamos com o pior prognóstico, tá? Então a IRA ela pode matar sim. E a chance de desenvolver insuficiência renal crônica, aí, como já falei com vocês e cansei de falar, é uma realidade. Agora entramos na crônica, né? Que é a última parte antes do caso clínico. A crônica, o que é a insuficiência renal crônica? Ela se dá, na verdade, quando os mecanismos compensatórios renais, eles não são mais capazes de fazer a compensação. Então, os néfrons vão morrendo, eles vão morrendo, eles vão morrendo. E aí, a gente precisa ter basicamente esses 3 fatores que estão listados aqui. A retenção dos compostos nitrogenados, então eu tenho uma falência renal, e se eu falhei, meu rim ele está falhando, né? Na verdade, ele não chegou a falhar ainda, ele está falhando. Os compostos nitrogenados, eles não são excretados, então eles são retidos. Isso causa vários problemas, como vômito, diarreia, que eu já comentei com vocês. Um desequilíbrio hídrico-eletrolítico e ácido básico. Por quê? Lembra, os rins, eles controlam o que vai ser secretado e o que vai ser reabsorvido, não só o que vai ser filtrado. Então, se eu tenho uma falência ou um início de falência de um órgão que vai fazer esse controle fino dos eletrólitos,
e do equilíbrio ácido-base, eu vou ter alterações sistêmicas graves. A hipercalemia, que é o aumento de potássio, ele é importante, ele pode causar a fosfatemia, né, que causa mandíbula de borracha no animal, ou seja, o fósforo está tão alto desse animal, é fósforo, tá, gente? Não é potássio, não. O fósforo está tão alto desse animal que ele vai lá e rouba o cálcio para equilibrar. Então, o cálcio geralmente é roubado da mandíbula do animal. Então, esse animal ele pode desenvolver mandíbula de borracha. Então, eu preciso controlar esses eletrólitos. Vou mostrar para vocês o caso clínico que eu pedi cálcio e fósforo também. E, juntamente com a falha na produção renal, na produção hormonal, aqui entra o caso da eritropoetina que eu comentei com vocês. Então, aumento de compostos nitrogenados, que vocês já sabem que o nome é azotemia. Um desequilíbrio hídrico eletrolítico, principalmente cálcio e fósforo, juntamente com desequilíbrio ácido-base, mais falha na produção de hormônios, no caso a eritropoetina, que vai levar a uma anemia, a gente tem a síndrome da insuficiência renal crônica, que geralmente é classificada a nível de idade, com 3 meses ou mais, esse animal chega pra gente ruim, tá? Geralmente ele vai chegar ruim, não, ele chega já numa fase ruim, porque como o organismo vem compensando, o proprietário não costuma trazer. Quando ele traz, já não tá muito bom a situação do animal. Em cães, as causas de insuficiência renal crônica. Em gatos também, costuma ser a nefrite intersticial crônica, então alguma deposição de imunocomplexo crônico ou alguma alteração inflamatória infecciosa crônica ali sendo sustentada, tanto de causa desconhecida como conhecida não tratada. A pielonefrite, então lembra, a pielonefrite ali na pelve renal, então uma infecção ali a nível de pelve renal crônica, a glomerulonefrite, então no caso ali já é nível de glomérulo renal crônico, doença renal hereditária. E neste ponto aqui, gente, o Shih Tzu, ele ganha, sim, pelo menos na minha rotina. Shih Tzu com hipoplasia renal. Então, os rins são pequenininhos, eles não produzem direito, eles não fazem a sua função direito. Trouxe animais com 5, 7 meses de idade, já assim, como se fosse um animal idoso de doente renal crônico, e não temos muito o que fazer neste caso, tá? Do Shih Tzu aí de ser hereditário. É horrível quem já passou por uma situação dessa, ver um filhotinho tão gostoso, tão cheio de vida, ali praticamente perdendo a vida por uma falha, uma anomalia genética. Isso também pode acontecer nos gatos, tá? Principalmente nos persas, que costumam desenvolver rins policísticos. Então, tem cisto ali no rim até que vai causar uma falência renal. Além do linfoma, também tá o linfoma renal, no caso de animais que possivelmente têm felve, é uma das situações que podem também causar insuficiência renal crônica nos cães e nos gatos. Para nos ajudar, né? Nós temos a íris. A íris é como se fosse um guideline, onde vai regir, né, as regras de manejo e diagnóstico e estadiamento do doente renal. Por quê? Porque eu me baseio em estadiamento também para poder traçar um prognóstico. Então, a íris, ela fala isso com a gente. Então, em vários estágios que eu vou classificar. O doente renal, ele pode ser estágio 1, crônico, tá? Ele pode ser no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3 e no estágio 4. Eu vou detalhar os estágios para vocês e como iremos tratar e diagnosticar em cada estágio. Eu coloquei 4 estrelinhas aqui. São os 4 exames importantes que nós temos que pedir para poder fazer o estadiamento. Então, primeira coisa, verificar proteinúria. Gente, proteinúria, proteína na urina, o exame de urina aí, ó, extremamente importante. Então, a proteinúria fala comigo de lesão, lesão principalmente tubular, glomerular, é a mais importante, tá? Então, fala de um prognóstico um pouquinho pior para com os animais que têm cruzes de proteína na urina. Geralmente é de 1 a 4 cruzes. 4 cruzes de proteína quer dizer que tem muita proteína. Hipertensão, não esqueçam de aferir a pressão sistêmica deste animal. Por quê? Quando o animal está hipertenso, ele aumenta ali a hipertensão renal, fazendo com que libere mais compostos na urina, tá? E não só isso, como eles também vão diminuir a taxa de filtração glomerular, porque vai passar mais rápido ali o sangue. Então, primeiro, avaliar a proteína. Segundo, hipertensão.
Creatinina, a gente já sabe, né? A ureia não é um fator, não é tão fidedigno, então a creatinina, a gente vai estabelecer os valores para poder estadiar. E o SDMA, gente, é um exame laboratorial que a gente faz relacionado com a creatinina, a gente pode dar um prognóstico de lesão renal. Então, pacientes, por exemplo, que não tem problema renal, mas eu sou fissurada louca, acho que meu cachorro vai dar problema renal em algum momento da minha vida. O que eu posso fazer para saber se ele vai dar ou não? Tentar, né, estimar se esse animal vai dar ou vai desenvolver ao longo do tempo. O SDMA, ele também é uma ferramenta que pode ser utilizada e ele vai mensurar ali para a gente a chance, né, de uma maneira bem hipotética, tá, gente? Não é nada bem relatado, assim, bem assertivo, e vai falar com a gente a chance desse animal desenvolver, já ter alguma lesão ali renal que possa vir a culminar com o desenvolvimento de uma insuficiência renal. Então, olhando esses 4 parâmetros, a gente vem nessa tabela. Então, ó, a creatinina para o cão. Então, chegou um cão, eu olhei, a creatinina tá a 4. Então, eu venho aqui e procuro 4. Então, aqui estágio 3. Aí eu vou olhar o SDMA desse cão, às vezes eu não tenho, tá? Um kit que possa fazer o SDMA, às vezes o laboratório manda para fora, aí o exame demora a chegar, então o SDMA ele pode ser assim, não ignorado, claro que não, mas relevado, porque não é um exame que sai tão rápido pra gente. Então vamos supor, SDMA, aí deu 40. Então, 40, mantemos aqui. A relação, o PC, que é a proteína creatinina urinária, que é a relação para eu ver o grau de proteinúria. Ali, quanto que tá de proteína? Tá limítrofe? Tá proteinúrico? Quanto que tá? Então, eu vou procurar aqui na tabela, vamos supor que tá limítrofe. E pressão arterial sistêmica. Então, eu tenho que avaliar a pressão. Se o animal ele tiver hipertenso, ele está geralmente no estágio 3 e 4. Se ele tiver o normotenso, mas com uma hipertensão não tão grave, ele pode estar em estágios mais